Bem, pessoal, em continuidade à questão de moral e ética, nós abordamos a questão da transcendência filosófica criada por Platão. E essa transcendência filosófica, ela se baseia no princípio da idealização e da negação de tudo aquilo que existia, de forma que ele tornava incontestável as afirmações dele por parte dos outros filósofos. E assim se estabeleceu o mundo das ideias, que prevaleceu durante séculos, 12 séculos de ignorância, porque isso serviu para a apropriação de um modelo de pensamento em que as forças constituídas elas poderiam oprimir através das normas e das leis que regulam o comportamento humano, através da transcendência filosófica, né? Então, o medo, a condenação ao inferno, o medo, né, da condenação judicial, porque a justiça também se apropria do modelo e ela precisa de um modelo, de uma certa forma, normatizado para regular o comportamento humano. A crítica aqui não é essa em relação à justiça, né? A crítica aqui em relação à justiça é, na realidade, que hoje ela foi transformada num instrumento de proteção para os verdadeiros bandidos profissionais que existem, principalmente em nosso país, né? Através da política. Mas a questão aqui não é acusar isso também, não. A questão é só para que vocês possam se situar. Então, a partir das ideias de Platão, emergem 300 anos depois, uma nova filosofia que virá contestar esse processo. Essa ideologia, esse mundo das ideias, a transcendência filosófica, são os estoicos. 300 anos depois, os estoicos, eles criam, estabelecem, fundamentam um pensamento que é o pensamento dos eventos. Exemplificando. Digamos que dois corpos se encontrem. Dois corpos se encontrem. Quando dois corpos se encontram, emerge um evento a partir desses encontros. Então, os estoicos foram os primeiros corporalistas que fugiram, escaparam e trouxeram, agregaram de uma forma muito forte, muito contundente, a ideia de que tudo que existe não existe, o que existe é uma essência, como assim Platão falava. Mas eles trazem essa ideia do encontro dos corpos produzindo um evento como um exemplo do insistir pela existência. Eu vou dar um breve exemplo para você que é bem clássico. Jean Bosquet era um francês que, na Primeira Guerra Mundial, ele foi para frente de batalhão aos 16 anos de idade, ele levou um tiro na coluna e ficou paraplégico. Durante esse período, ele poderia, estando paraplégico, acusar os acontecimentos, né? Veja só o que me aconteceu, né? Eu levei um tiro e eu virei um aleijado. E ele poderia ter feito dos acontecimentos, como muita gente faz, acusar os acontecimentos, né? Como a sua fonte de realização, de desgraça, né? De limitação. Mas Jean Bosquet fez diferente. O que ele começou a fazer? Ele começou a escrever. Ele começou a escrever poesias. E ele foi considerado, porque aqui no Brasil a gente tem muito pouca informação, né? Não é interessante que as informações cheguem ao nosso país, né? A cultura é uma coisa muito muito desvirtuada. Mas ele consegue ser um dos melhores e mais famosos poetas do mundo. Em uma de suas afirmações sobre o que lhe aconteceu, ele diz:
Feliz o dia em que eu levei uma bala nas minhas costas e fiquei paraplégico. Porque foi através desse acontecimento é que eu consegui dar sentido à minha vida. E, sem ser repetitivo, Bosquet foi um dos maiores poetas do mundo. Poesias belíssimas. A arte. Então ele transformou a desgraça em arte. Então, a definição do encontro dos corpos, ela quebra a estrutura da transcendência filosófica. Mas vamos continuar ainda as críticas à transcendência filosófica. Porque através da transcendência filosófica emerge a moralidade, o princípio de regras. Por quê? Primeiramente porque Platão ele passa a ser, né, o detentor da verdade. E daí ele pode ditar as regras. E os poderes assumiram isso aí, essa capacidade de estabelecer novas normas para regular o comportamento humano. Então, emergirão filósofos, principalmente na figura de Nietzsche, né? Nietzsche, ele vem como um filósofo muito agressivo, mais um excomungado além de Spinoza. Ele foi excomungado por quê? Porque ele percebeu que através da ideia de Spinoza sobre a potência realizadora do ser humano e a impotência realizadora do ser humano, ele conseguiu perceber e ele conseguiu justificar e montar um sistema filosófico baseado na acusação, na crítica feroz ao processo de submissão, de subjugação do sujeito. Então o sujeito, ele não pensa. O sujeito, ele é um lixo. O sujeito, ele é sujeitado. E Nietzsche chega ao ponto de negar a existência de Deus. Mas hoje a gente é capaz de entender que a negação da existência de Deus promovida por Nietzsche será a negação da existência da transcendência filosófica. Ou seja, o mundo das recompensas virão através da sua submissão, porque Deus vai te perdoar e vai te dar o prêmio, mas só depois que você deixar de existir. Então existe uma série de filósofos que virão a contestar, e Nietzsche foi uma figura assim fantástica dentro desse processo. Então eu acho que eu fechei uma questão em que eu separei a questão da moral, mas a ética ainda não foi dita, mas eu consegui fazer com que a questão moral fosse entendida como uma prática de manipulação pelo ser humano montada ao longo do curso da história da civilização ocidental. Emergirá uma figura, né, que virá com o nascimento da psicologia, Freud. Freud ele vai usar também dessas ideias, ele vai usar da própria mitologia, do simbolismo da mitologia, ele vai utilizar da hipnose para iniciar os trabalhos, né, do estudo do nascimento da psicanálise, né? Psicanálise, análise do psiquismo, análise da alma. E é interessante que no tratamento da questão e nas próprias universidades que formam psicólogos ou que trabalham com a psicanálise,
A questão do espírito não é verificada. Olha o absurdo. Psicoanálise, análise do espírito. E eles só falam em análise de comportamento. Válido também. Mas a gente precisa ampliar um pouquinho mais o pensamento humano acerca dessas questões, né? E houve um que era muito amigo de Freud, né, que foi Wilhelm Reich. Wilhelm Reich, ele acusou as neuroses promovidas por esse poder que se estabelecia nas igrejas e nos poderes de submissão pelo Estado. Isso vai merecer um capítulo à parte, que eu falarei brevemente para vocês sobre a questão da neurose a partir da visão de Wilhelm Reich, que é muito importante que a gente tenha essa sequência. Ok, gente? Muito obrigado.